Isabela, a Érica, a Beatriz, a Aline, a Edilane também. Eu mandei para vocês o nosso material, os slides da aula de hoje. A gente está avançando, né? A gente tem mais praticamente um mês de aula, além dessa aula de hoje. O trabalho, eu estou pensando ainda direito o que eu vou fazer, porque está bem complicado. Eu estou agora na fase da dissertação, que eu estou tentando conjugar todas as coisas, mas está bem difícil. Então, eu vou conversar com o Bruno até para ver o que eu vou fazer e o que eu estou liberado para fazer aqui com vocês e com as outras turmas, porque eu preciso cumprir o cronograma no modo geral e eu preciso também passar, então, essas atividades para vocês, né? Então, eu estou sistematizando isso e tenho convicção de que a partir da semana que vem eu já tenho eventuais respostas quanto a isso, perfeito? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Abuso de poder, que poderia, num primeiro momento, né, já parecer uma aula de responsabilidade civil. O abuso de poder, vocês bem lembram, está totalmente ligado, e totalmente ligado não, né? Ele está positivado dentro do nosso Código Material, lá no artigo 187 do Código Civil. Então, a primeira coisa que que nós vamos nos deparar aqui, em relação ao abuso de poder, é exatamente uma tomada. O Alisson perguntando no WhatsApp que horas que é a aula hoje. Então, vou responder ele aqui rapidinho. Então, assim, a nossa teoria do abuso de direito é uma matéria que é muito imbricada, é muito ligada ao nosso direito privado, né? E dentro dessa loucura de direito privado e direito público, esse avanço e essa, talvez, quebra de dicotomia, né? A gente vai falar que hoje a gente não consegue mais ver o que é público, o que é o privado, mas, na verdade, a gente consegue, sim, chegar no meu ponto de vista, mas o abuso de poder apresenta, sim, uma ligação muito íntima ali com o nosso direito privado, né? Sobretudo, claro, em relação ao artigo 187 do nosso Código Civil, que trata a cláusula geral do abuso de direito, beleza? Eu tentei fazer os slides de forma mais clara possível, né? Eu tenho feito isso também nas outras disciplinas. Então, dentro das lições do professor Jairo Gomes, que é a pessoa que a gente acaba utilizando até mais como referência doutrinária nas nossas aulas, ele vai ponderar que, de fato, algo que está relacionado à responsabilidade civil, mas a seara da responsabilidade por abuso do direito vai ultrapassar essa ligação somente que estaria, entre aspas, envolvendo a nossa responsabilidade civil. Vai além, né, da nossa responsabilidade civil. Isso é muito comum no nosso direito civil no geral, tá? São, às vezes, alguns institutos que são criados, mas esses institutos que são criados, entre aspas, dentro do Código Civil, que estariam mais relacionados com o direito privado, acabam superando o próprio direito privado e chegam, por exemplo, na ideia de direito público, né? Hoje, por exemplo, a gente pode comentar um exemplo mais recente até, que é a nossa Lei 13.303, de 2016, que vai trabalhar ali o Estatuto das Sociedades Empresariais Públicas, né? O Estatuto da Sociedade, da Empresa Pública, que é algo que está lá na nossa Constituição, que demorou somente 30 anos, basicamente, para ser positivado esse estatuto. Esse estatuto envolve empresas públicas e sociedade de economia mista, mas nós temos várias questões envolvendo o direito privado. Então, por exemplo, até mesmo a ideia de um plano de governança, que é algo muito ligado ao direito privado, está lá dentro do nosso direito público. Então, aqui, como eu posiciono para vocês na lição do professor Jairo Gomes, vai ultrapassar o âmbito da responsabilidade civil, vindo a expressar uma questão geral de moralidade, na aplicação dos direitos, portanto, e na percepção dos poderes implicados, beleza? E nesse sentido, nós temos um outro doutrinador daí já no plano do direito comparado, que é esse Jorge Ripet, que ele vai defender que há indícios morais, sim, na cristalização do abuso de direito, que vai consubstanciar uma contraposição entre os referenciais de liberdade com o de responsabilidade, havendo, portanto, limitações legais para o exercício, do direito, que tomam como guia a ideia de moralidade. Ou seja, você pode sim ter um direito de, por exemplo, exigir
um eventual devedor. Só que você não pode, dentro do nosso Código Civil e dentro, sobretudo, também do nosso Código de Defesa do Consumidor, expor esse consumidor ou esse devedor a ridículo, né? Você não pode ofendê-lo, você não pode, vamos imaginar, a pessoa está entrando, um exemplo bem banal, dentro de um ônibus, você chega lá no ponto de ônibus e começa a fazer um barraco falando, me paga, porque você é um caloteiro, que isso daí você está posicionando, por mais que você tenha o direito de cobrar isso, você está expondo essa pessoa e você está, portanto, abusando do seu direito, né? E esse abuso de direito, querendo ou não, ele é sim reprimido na nossa seara da responsabilidade civil, como eu mencionei para vocês no nosso artigo 187 do Código Civil, perfeito? Então, aqui, nós temos, sim, um limite dentro desse direito que você deve exercê-lo, ou pode exercê-lo, melhor dizendo, né? Porque é um direito subjetivo, cabe a você decidir se você exerce ou não, via de regra, né? Um plano de moralidade que aí sim estabelece um limite. Você não pode ultrapassar este limite. Portanto, o nosso abuso de direito vai ser um fato jurídico que vai, vamos dizer assim, uma hora vai estar aqui na responsabilidade civil, uma hora pode passar ali para a responsabilidade administrativa, para os atos administrativos, às vezes para o direito eleitoral, ou seja, nós temos então uma ideia que está dentro do nosso Código Civil, que ultrapassa os limites do Código Civil e possui sim, e atinge outros fatos jurídicos, como, por exemplo, no âmbito do direito administrativo, ou seja, daquela reação dos atos que são praticados de forma abusiva pela própria administração pública, né? Vocês vão olhar lá no artigo 37 da Constituição Federal, vocês vão se deparar com as questões do princípio da moralidade, como por exemplo, mas nós temos sim uma proibição de um excesso, perfeito? E essa proibição de excesso teve uma atuação muito limitada em relação aos poderes, né? Sobretudo o poder executivo. Se vedava esse excesso em relação ao poder executivo, que era o poder ali que era tipicamente exercido ao Estado da administração. Então, na verdade, era uma forma de se limitar. Alguém manda o link aí para o Mauro, por favor, no WhatsApp? Era uma forma de você limitar, querendo ou não, este soberano, que era a representação, portanto, dessa ideia de Estado-administração, perfeito? Já aqui na seara, como eu posiciono para vocês no slide, político-administrativa, essa substanciação da ideia de poder importa, portanto, a designação do seu titular, perfeito? Então, como conceito primário, poder vai representar uma força suficiente para transformar, concretizar ou influenciar algo, perfeito? Então, o poder não é somente vamos dizer assim, aquela ideia que você vai ser uma pessoa dentro de uma posição dominante. Mas não, você pode ser uma pessoa que não tem uma posição dominante, mas você tem as possibilidades, às vezes, econômica até mesmo, ou política, enfim, de influenciar de alguma forma essas concretizações ou transformações ou de influência em relação a alguma coisa. E a identificação da titularidade do poder seria uma condicionante para a caracterização da forma de seu abuso. Então, o que nós temos? Hoje, no Estado Social Democrático de Direito, a titularidade do poder político pertence ao povo, conforme a nossa Carta Constitucional, perfeito? Ou seja, o poder, ele fica consubstanciado dentro da soberania popular, e a soberania popular é o que vai justificar o próprio poder, beleza? Então, o que nós temos com isso daqui são lições preliminares, lições que nós estamos começando, portanto, a entender essa ideia de limitação em relação a esse direito, mas, como eu posiciono também para vocês no slide, no exercício de eventuais prerrogativas estatais, esses dirigentes, eles são somente mandatários, eles exercem um mandato, perfeito? As pessoas eleitas para eventuais cargos do Poder Executivo, Poder Legislativo, elas exercem um mandato. Beleza, é um mandato, 4 anos, 8 anos, no caso de senador, enfim. Mas, como o poder pertence ao povo, a pessoa que exerce esse poder de forma, entre aspas, indireta, é a pessoa que você outorga, através do sufrágio, para ascender ali a eventual cadeira legislativa ou eventual cadeira executiva.
Ou seja, é a ideia de um mandatário, aquela pessoa que possui um mandato, beleza? Então, dentro desse exercício desse mandato, essa pessoa tem que usar do poder com ascendência, beleza? Ou seja, expressa ou tácita dos dirigidos, de acordo com os parâmetros legais, razão pela qual o abuso é indiscutivelmente ilícito e ilegal. Então, as pessoas, dentro do exercício do seu direito ao mandato, dentro da diplomação, dentro de todas essas questões, é plenamente possível ela exercer esse mandato e é assegurado a ela isso dentro do texto constitucional. Contudo, para esse exercício não é ilimitado. Existem leis, prerrogativas, determinadas questões que acabam pautando e limitando até mesmo esse poder. Beleza? Então, o exercício desse poder público é integralizado, é caracterizado pelo próprio exercício desse titular que foi eleito, perfeito? Então, práticas que são vistas como práticas abusivas, práticas que são vistas como maléficas, enfim, uma prática que não está dentro dos parâmetros da legalidade, que ultrapassa os limites do normal, que põe em perigo também os direitos subjetivos das pessoas, ou seja, a própria Constituição do Estado, vamos imaginar, por que não, e a própria democracia, essas pessoas abusam do seu poder. Perfeito? Então, vamos lá. Como está dentro desse slide, né? Então, o abuso de poder vai denotar para nós um aspecto vicioso do ato, que vai configurar uma arbitrariedade na conduta, ou seja, essa conduta que foi viciada, ela é viciada porque existe algo arbitrário, algo que extrapola os limites da legalidade. E esse ato, como extrapola os limites da legalidade e possui um vício muito grave, muito sério, ele será um ato nulo. Perfeito? Existirá uma nulidade dentro deste ato que acaba ultrapassando os limites estabelecidos na legislação. Ou seja, trata para nós, né, de uma aberração da discricionariedade. Vocês estudaram discricionariedade tanto em direito constitucional quanto em direito administrativo. Então, essa ideia de se abusar de direito, extrapolar, os limites da discricionariedade, Jesus, acaba ultrapassando os limites estabelecidos pelos próprios comandos constitucionais, e estes atos que extrapolam esses limites acabam sendo eivados de nulidade. Perfeito? Então, esse detentor, que é o administrador da res pública, dessa coisa pública, né, ele se inclina ao interesse pessoal, por exemplo, e ele vai abrogar a ideia da conduta em relação ao interesse da administração. Essa pessoa que ascende, que está dentro de um cargo político, ela tem que, dentro da construção da Roma antiga, né, a gente estabeleceu a ideia de república aqui na nossa primeira aula, ele está lá para representar o interesse da coisa pública e da administração pública. Quando essa pessoa ela coloca o interesse particular, privado, acima do interesse público e exercendo o mandato político, aí que nós temos os problemas. Perfeito? Seja problemas envolvendo, às vezes, corrupção, seja problemas, às vezes, envolvendo Caixa 2, seja, enfim, nós temos inúmeros exemplos que nós vamos verificar. Como assim, para citar, né, a ideia de realização de concursos públicos próximo das eleições, a ideia, por exemplo, é claro que nós temos exceções, mas a ideia, por exemplo, nós temos um deputado estadual que, durante a semana passada, ele foi denunciado pelo GPATRI aqui em Londrina, né, que é o Grupo de Atuação Especial em relação ao patrimônio público. Esse deputado estadual está sendo investigado por algumas condições ali, né, é claro que tem todo o devido processo legal, vai apresentar defesa, etc. Só que é muito interessante, porque é uma situação que envolvia o repasse, a entrega de materiais esportivos para alguns centros aqui aqui em Londrina, e houve supostamente, né, isso claro está na denúncia, desvio de algum dos materiais referentes enfim, materiais ali esportivos, nesse sentido. E dentro da entrega desses materiais esportivos, existem alguns vídeos que são gravados pelos assessores
desse deputado, eu falo assim, que são assessores porque, na verdade, é a família que acabou se envolvendo, vocês sabem que já de quem eu estou falando, mas nós temos o pai, que é deputado federal, a mãe, que é vereadora aqui também em Londrina, e é muito interessante que no vídeo que é gravado para divulgar a entrega desses materiais, que foi publicado dentro das redes sociais, a própria pessoa que está ali enfim, colocando todas as situações, ele fala, ó, essa daqui está sendo uma entrega feita pela família tal, que não pode estar aqui porque está dentro de um período pré-eleitoral, que aí nós temos um prazo que também estipula um abuso de poder caso ele não seja observado. Ou seja, vamos imaginar, aquele administrador ou aquela pessoa que exerce o mandato legislativo, que fica lá, sentado, vamos dizer assim, na cadeira, por alguns bons anos, e aí, próximo das eleições, ele lembra daí de fazer algumas obras, lembra de passar alguns projetos, algo nesse sentido, e aí ele quer tirar as fotos ali próximo, dentro dessas concretizações que geralmente geralmente não, né, não vamos meter, mas pode ter ali próximo às eleições. Então, próximo às eleições, aí a pessoa vai lá e tira uma foto. Calma, a gente tem estipulações dentro do limite legal, porque isso poderia ser visto, sim, como abuso de direito. Perfeito? Então, a gente vai passar aqui de forma breve por todos os casos, mas é só para estampar alguns exemplos. Então, o abuso de poder, o abuso de, enfim, vai estipular, querendo ou não, um aspecto que é, sim, um aspecto que acaba viciando, acaba maculando, acaba gerando a nulidade desse ato. Ou seja, vai trazer uma ideia de uma arbitrariedade da discricionariedade. Ou seja, você está sendo muito além, você está sendo arbitrário em relação à sua própria conduta. E se você é arbitrário dentro da sua própria conduta na administração pública, este ato será considerado nulo. Perfeito? Então, vamos lá. Avançando um pouco aqui na nossa disciplina, a gente tem a ideia de desvio de poder, ou seja, o desvio de poder a gente vai colocar como um limite ao poder discricionário pelo lado dos fins, ou seja, pela própria finalidade do poder discricionário, ou seja, pelo próprio motivo da administração. A ideia de desvio de poder foi criada dentro da jurisprudência francesa e vai ser, como eu comentei com vocês, um limite em relação ao poder discricionário, beleza? Então, a ideia de desvio de poder vai ocorrer quando uma autoridade manuseia o poder discricionário com o objetivo de atingir o fim diverso do que se estima no interesse público previsto em lei. Ou seja, quando eu estou falando de limite ao poder discricionário, é exatamente essa ideia, né? De você estabelecer uma régua de corte, ou seja, um limite em que você tem que atingir dentro de um limite em relação à finalidade do interesse público. Claro, tá? Então é certo que, como eu coloquei para vocês, sobretudo nas eleições, na aula passada, que foi gravada, no exercício do poder executivo, nós temos a necessidade de se registrar ali o plano, vamos dizer assim, de governo. Então é nítido que ali você garante uma publicidade em relação ao que seria mais ou menos o seu governo. Isso não tem absolutamente não, mas não tem a ver com o que eu estou querendo passar aqui para vocês. Porque, na verdade, o desvio de poder nada mais é do que o desvio do fim que é objetivado dentro de uma república, que é o interesse, é o bem comum, beleza? Então, nós temos a autorização do Poder Judiciário a decretar a nulidade do ato, já que a administração fez uso indevido da discricionariedade. Então, quando há desvio de poder, esse ato será nulo, portanto, cabe ao Poder Judiciário estabelecer ali o limite em relação a esta discricionariedade, perfeito? E o desvio de poder é fundamentado para a anulação do ato administrativo, indagando-se acerca dos móveis que inspiraram o administrador e o sentimento e o desejo que o inspirou, haja vista que na forma o ato é perfeito. Ou seja, a forma do ato que foi feito, o trâmite, o processo interno desse ato, ele não tem nulidade. Ele respeitou todo o procedimento administrativo, ele respeitou toda aquela questão, às vezes envolvendo eventuais, por que não, né, eventuais licitações, algo nesse sentido, mas acabou existindo um desvio dessa conduta. Por quê? Porque o meio que foi utilizado foi um meio que, às vezes, não serve como fundamento para o administrador e para a condução da
coisa pública por si só, beleza? Então, dentro do nosso direito eleitoral, a gente vai entender, porque aqui eu estou dando uma ideia, um apanhado geral, perfeito? Então, aqui dentro do nosso direito eleitoral, nós temos o uso abusivo de direito, e esse uso abusivo, desculpa, de poder, ele vai ser combatido, ele vai ser reprimido pela justiça eleitoral em relação às condições factíveis, né? Ou seja, quando do plano fático, no plano da prática dessa administração pública, tiver ali o abuso em relação a esta discricionalidade que cabe ali aos agentes públicos. Ou seja, dentro do plano normativo, dentro, às vezes, de algumas implementações de políticas públicas, dentro de inobservâncias, por exemplo, de cumprimento de decisões judiciais, ou seja, dentro do nosso âmbito do direito eleitoral, esse abuso de poder vai se apresentar como um fenômeno que vai obstruir a plena cidadania deste eventual sujeito passivo ou da pessoa que está tentando se colocar como sujeito passivo para receber votos. Ou seja, a ideia de abuso de poder vai estar, aqui no direito eleitoral, vai estar intimamente ligado com a ideia de se macular, de se barrar a ideia própria de liberdade e a consciência do voto. Você, por exemplo, comprar o voto de uma pessoa, você está abusando do poder, perfeito? E esse abuso de poder, ele é e deve ser reprimido e deve ser combatido na nossa seara do direito eleitoral. Então, primeira coisa a gente já posicionou isso desde o começo da aula. Então, abuso de poder vai ser uma ideia, um gênero, sobretudo previsto dentro da responsabilidade civil, artigo 187 do Código Civil, e vai possuir várias espécies. Aqui no nosso direito eleitoral, eu destaco para vocês, que pode se depreender as seguintes modalidades de abuso de poder que mantém como conexão sua ligação com o financiamento eleitoral. Quais são os casos? Abuso de poder político, abuso de poder econômico, crime de corrupção, condutas vedadas, abuso dos meios de comunicação social, crime de caixa 2, compra de votos, arrecadação e gastos ilícitos de campanha. Ou seja, nós temos aqui as nossas modalidades de abuso de poder, que vai ter dentro da nossa tipificação eleitoral a tipificação objetiva. Ou seja, nós temos dentro do nosso Código Eleitoral práticas que são vedadas dentro, ou até melhor, né, antes do período eleitoral e também, às vezes, ali em relação ao próprio pleito, né, ao próprio exercício, do próprio período em que se tem as eleições. Beleza? Então, qual que é a ideia e o que está se combatendo aqui? Qual que é a função dessa ideia de você combater o abuso de poder? É exatamente você estar imbricado e ligado com a garantia de uma transparência. Você não permitir que esse processo eleitoral seja manchado porque eventual candidato está abusando deste poder que ele detém. Ou seja, nós estamos tentando igualar o processo eleitoral. Perfeito? Então, é nítido, vamos avançar aqui um pouquinho, para a gente já começar a ver como que isso funciona dentro das espécies, né? Dentro da ideia, e a iniciar pela ideia de abuso de poder econômico. O que é abuso de poder econômico? Vamos lá, Considera abuso de poder econômico o emprego do excesso de poder econômico para desequilibrar o pleito eleitoral, podendo ocorrer nos gastos acima do limite fixado, no que inclui alimentação, combustível e militância, na compra de apoio político e no direcionamento de recursos materiais relevantes para gastos vedados pela legislação, como, por exemplo, a distribuição de brindes. Vamos tentar delimitar ainda mais essa questão. O que é, portanto, o abuso de poder econômico? É você ultrapassar, hoje nosso teto de gastos, né, é um teto definido pela nossa legislação, esse teto ele está caindo cada vez mais, o processo legislativo, o processo eleitoral, ele não deve ser um processo oneroso, tá, porque a ideia de onerosidade, querendo ou não, gera um desequilíbrio, quem tem mais vai colocar mais dinheiro, e essa pessoa que tem mais dinheiro, sobretudo nos tempos aí, vamos imaginar nas eleições passadas, em que se deu uma eleição basicamente nas redes sociais, é nítido que essa pessoa consegue ter ali um plano de marketing, um alcance muito maior do que um eventual concorrente.
Então, esse abuso de poder econômico vai se referir a uma utilização excessiva, seja antes, seja durante, ou seja depois até mesmo da campanha eleitoral, de recursos, seja recursos materiais ou de recursos humanos, por exemplo, a militância, que é algo que é possível você fazer ali a remuneração da militância, enfim, com prestação de contas, sem grandes dificuldades, que vão representar ali um valor econômico que vai tentar, que vai objetivar melhor, né? Porque precisa beneficiar o candidato, o partido ou a coligação e vai afetar, vai promover uma maculação em relação à normalidade do pleito eleitoral. E essa maculação, como eu posicionei para vocês, vai estar intimamente ligada à ideia de uma quebra de isonomia, uma quebra até mesmo, porque a partir do momento que se quebra a isonomia, esse pleito não é, a gente pode falar assim, grandes dificuldades, não é legítimo. Por quê? Porque se a legitimidade ela é assegurada minimamente, vamos dizer assim, que hoje a gente está, é difícil de criar peso e contrapeso, enfim, dentro do processo eleitoral, mas a ideia de legitimidade se dá pelo voto, pelas eleições. Uma ideia clássica essa, né? A partir do momento que a pessoa ela está lá em um cargo eletivo e ela foi eleita para isso, a legitimidade dela está vinculada ao voto, aos votos que ela recebeu. Se a pessoa, então, pega por uma questão financeira e abusa dessa ideia financeira e quebra essa isonomia com os outros candidatos, ela está quebrando a própria legitimidade do governo. Perfeito? Então, quando a gente vai olhar essa ideia de abuso de poder econômico, é quando nós estivermos diante do endosso dos gastos eleitorais estão muito fora, são extremamente extrapolantes, que eles objetivam e eles conseguem influenciar a vontade do eleitorado. E se você consegue desvirtuar essa vontade do eleitorado, você está rompendo a própria opção, a própria ideia, a própria ideologia que essa pessoa iria realizar dentro de um primeiro momento e deixa de realizar porque a pessoa que ela tinha a pretensão, vamos dizer assim, de votar no primeiro momento, não tem esses recursos e às vezes não consegue atingir essa faixa do eleitorado. Só que é muito importante, eu fiz questão de destacar isso para vocês, porque eu tive até uma consulta aqui de um vereador eleito em Londrina, que foi denunciado em relação ao abuso de poder econômico, pelo menos em relação, ele foi ali investigado, foi julgado improcedente a ação, saiu recentemente até a decisão, mas qual que é a treta? E a treta está aqui, ó. Colhendo o Tribunal Superior Eleitoral, ele entende de que o abuso de poder econômico se caracteriza pela utilização deste com a intenção de desequilibrar, deixa eu só aceitar aqui, desequilibrar a disputa eleitoral, podendo ocorrer de modo irregular, oculto ou dissimulado. Então, para que haja configuração do abuso de poder econômico, é necessária a verificação da gravidade lesiva da conduta apta a influir no tratamento isonômico entre os candidatos e no respeito à vontade popular. Mas qual que é a grande dificuldade? É a Justiça Eleitoral, quem sabe vocês no futuro próximo, mas verificar quando que houve, de fato, o abuso. Porque vamos imaginar, não sei, acho que quem que é o Gui 7 o melhor mesmo? Agora, acho que é o Binho, né? Vocês estão me ouvindo, né? De boa. Beleza. Obrigado, Janaína. Então, a ideia, por exemplo, é vocês conseguirem identificar no plano fático quando houve ou não esse abuso e quando houve ou não, melhor, essa ideia de influenciar no voto. Porque vamos imaginar, a pessoa ganha uma eleição com 10 votos de diferença em relação ao outro candidato. 10 votos. Será que esses 10 votos que essa pessoa conseguiu atingir dentro de um eventual abuso de poder econômico é suficiente para se considerar a inelegibilidade desse candidato ou não? Porque é muito, mas muito complicado no plano prático conseguir identificar. Porque vamos imaginar, foi ali um ato que ele teve em relação ao seu mercado, que ele estava lá fazendo uma distribuição de santinhos. Ou seja, ele estava dentro do seu mercado, distribuindo santinhos. Mercado, na ideia de uma empresa privada, que
que movimenta questões financeiras, essa pessoa tem, às vezes, um poder acima dos demais candidatos e estabelece uma tenda ali de distribuição de material de campanha. Tá, mas isso foi suficiente para essa pessoa ter mais 10 votos em relação ao candidato que perdeu ou não? Ou seja, é muito complicado a gente constatar quando existe ou não essa ideia de abuso de poder econômico. Tá? E, além disso, uma outra discussão que gerou assim, uma série de embates no plano da jurisprudência é em relação a negociações ou compra de apoio político. Ou seja, hoje, os tribunais, de forma majoritária, tem gente que pensa divergente ainda, acabaram entendendo, na maioria, que para caracterização, por exemplo, de compra de apoio político, como uma hipótese, portanto, de abuso de poder econômico, seria ali um caso evidenciado que existe uma exorbitância de uso dos recursos financeiros. Só que, assim, essa ideia de compra de apoio político, ela veio para esclarecer a ideia de que essa conduta de compra de apoio não vai se confundir com outro elemento, que é a ideia de captação ilícita de sufrágio. A captação ilícita de sufrágio, em relação, por exemplo, à compra de voto, algo nesse sentido, por mais que tenha uma similaridade muito próxima, vai gerar uma consequência e a outra vai gerar uma outra consequência. Então, a compra, entre aspas, de poder político, dentro de alguns limites, essa linha é muito tênue, porque imagina, de um lado você tem a compra de voto e o outro compra de poder de apoio político. Ou seja, essa compra de, vamos imaginar, o estabelecimento de uma militância, algo nesse sentido, mas é muito complicado vocês conseguirem, dentro do plano prático, estabelecer essa delimitação, perfeito? Então, além disso, a ideia de abuso de poder político, abuso de poder econômico, não vai se confundir com a ideia de alguns ilícitos, por exemplo, o ilícito de Caixa 2, alguns ilícitos em relação ao artigo 30A da nossa lei das eleições, enfim. Então, assim, é muito complicado porque existe uma similaridade muito grande em relação a essas questões, mas não vão configurar abuso de poder. Ou seja, nós temos espécies que são espécies distintas, nós temos requisitos que são requisitos distintos, nós temos a incidência de normas diversas, que vão exercer uma autonomia própria, e elas são feitas e impugnadas por ações específicas, por ações distintas, com pedidos distintos. Então, o nosso rito pode ser até mesmo o mesmo, às vezes, só que, assim, cada coisa vai ser uma coisa, traduzir de uma forma mais clara, tá? Então, esse abuso de poder econômico, ele vai ter um elemento que vai ser o elemento fundamental, que é o elemento quantitativo, ou seja, qual que é esse valor exorbitante? Quais são os valores que acabam exorbitando a ideia dessa questão material que esse candidato está se envolvendo? Qual que é o limite em relação a essa campanha e por que ele está extrapolando? Novamente, a gente tem um teto, né, dentro das nossas eleições. Se está exorbitando este teto de forma ilegal, é nítido que ele está ali exercendo um abuso de poder econômico. Então, as condutas que estão lá, por exemplo, no artigo 30A, no artigo 41A da Lei das Eleições, são condutas que não precisam da exorbitância, não precisa ultrapassar, não precisa ter ali a quantidade acima do que a gente está dentro da nossa legislação. Dentro desses artigos, esses dois artigos, o 30A e o 41A da Lei das Eleições, vai exigir apenas um aspecto que é um aspecto qualitativo. Já aqui no abuso de poder econômico, vai ter ali a ideia de um aspecto quantitativo. Então, lá é qualitativo e aqui é quantitativo. Então, traduzindo, o que a gente vai entender a incidência do abuso de poder econômico? Os exemplos, tá? Infelizmente, a gente não consegue trabalhar aqui com tudo. Mas, assim, compra de apoio de poder político, produção de farto material de pré-campanha e de campanha no período imediatamente anterior ao eleitoral e com investimento de grande quantia em dinheiro. Isso daqui está dando muito problema em live, tá? Então, as pessoas ali estão quase entrando no período, está ali no período até mesmo de pré-campanha, e aí começa a fazer um monte de live, começa a fazer um monte de coisa, isso daí gerou uma série de problemas no ano passado. Realização de diversos materiais. Teve um outro caso, isso aqui é interessante comentar, né, que estava sendo investigado, que chegou no TRE, que eu acompanhei a sessão, referente a um candidato
que no dia da convenção partidária, ou seja, antes do período eleitoral, não poderia ter isso, eles fizeram uma carreata na cidade. Então, estava se discutindo se houve ali um abuso de um poder econômico em relação a isso, né? Ou seja, essa carreata, extrapolou ou não extrapolou. Então, são casos fáticos que a gente precisa, sabe, pontuar para a gente verificar qual que foi essa quantidade que exorbitou ou não. Então, realização de diversos eventos festivos animados por artistas com a finalidade de obtenção de voto. A gente vai verificar que o showmício ele é proibido, vocês, aliás, tem o showmício é proibido, o comício é permitido, só que uma outra questão que está chegando lá, é muito mais fácil, vamos imaginar que o showmício é permitido. Eu sou candidato a deputado, deixa eu pensar, sou deputado federal na Bahia, candidato a deputado federal na Bahia. Aí eu coloco dentro do meu showmício um artista, assim, caso tivesse sido permitido, né, sendo permitido, 2 artistas assim que são bons artistas, mas não têm uma projeção tão grande, sobretudo ali dentro do Estado. Eu, como estou objetivando uma cadeira no Congresso Nacional, sobretudo na Câmara dos Deputados, eu não teria, então, portanto, muito êxito em relação a essa contratação desses artistas para ali se apresentarem no meu show. Mas vamos imaginar que a Ivete Sangalo é minha prima. E a Ivete Sangalo, com seus milhões de seguidores, por exemplo, no Instagram, grava um vídeo fazendo ali campanha para mim. Então, é uma outra situação que está chegando cada vez mais ali em relação à impossibilidade ou não de abuso de poder em relação a esses artistas que publicam, muitas das vezes, fotos, às vezes até de forma expressa, em vídeos, né? Só que é uma linha muito tênue, porque imagina, o alcance é muito grande, só que também existe a liberdade de manifestação desses cidadãos, né? Então é uma situação complicada, é muito caso a caso também, perfeito? Entrega de bens à população, sobretudo e, portanto, a distribuição de combustível, né, com a finalidade de beneficiar a campanha eleitoral dos candidatos, infelizmente muito comum, né, emprego dissimulado de recursos financeiros oriundos de pessoa jurídica em campanha eleitoral, decorrente de empréstimo pessoal para contas bancárias de sócios e empregados de empresa, pessoas físicas, para então abastecer a campanha, ou seja, a tentativa de blindar e superar a ideia de financiamento em relação à pessoa física, né, pessoa jurídica, hoje é impossibilitada de exercer ali o financiamento de campanha, é um assunto muito polêmico também. Excesso de recursos financeiros que ultrapassam o limite legal, seja para o teto de gastos gerais ou específicos, como transporte, alimentação e militância. Utilização efetiva de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não tenham sido oriundos de conta específica em valor não irrisório, que provoque distorção ao pleito. E utilização efetiva do fundo partidário ou do fundo especial de financiamento eleitoral, descumprindo parâmetros legais em valor não irrisório, que desequilibre materialmente o pleito. E, por último, a utilização de recursos financeiros em valores não irrisórios para confecção de camisas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou qualquer outra vantagem que possa desequilibrar a disputa. Perfeito? Avançando agora em relação ao abuso de poder por uso indevido dos meios de comunicação. Bem, aqui nós temos uma situação interessante também, né? Nós temos inúmeros candidatos, inúmeros políticos que são, que possuem, são donos, são proprietários, que, por exemplo, concessão, né? Uma coisa muito doida, como que funciona essa área, mas são donos de meios de comunicação, rádio, televisão, enfim. Nosso caso, por exemplo, não tem nenhum problema de citar isso, nosso governador do estado, o pai dele, possui a chamada Rede Massa, e é um grupo hoje, né? Possui a Massa FM, a Massa M, não lembro qual jornal que também mas possui jornais envolvendo esse grupo, Família Gereissati, enfim, inúmeros, o próprio Barbosa Neto aqui em Londrina, né? Então, qual que é a ideia que nós temos aqui? Vamos lá. Esse abuso de poder no uso dos meios de comunicação social vai ocorrer quando existe a utilização de rádio ou TV, seja aberta ou paga, internet também hoje, que é uma questão, por exemplo, se a pessoa é um blogueiro de internet hoje, nós temos uma situação muito interessante também, jornais ou revistas, para favorecer ou prejudicar algum candidato, partido ou coligação.
Essa prática deve ser, portanto, plenamente coibida pela Justiça Eleitoral, haja vista a facilidade de veiculação de notícias nos meios de comunicação supracitados e a sua maior capacidade de alcance, podendo privilegiar algum candidato em detrimento de outro, gerando, assim, intensas desigualdades no pleito. Então, aqui, dentro, como a gente acabou de estabelecer no abuso de poder econômico, no abuso de poder político, é um reconhecimento, nada mais, nada menos, do que o uso indevido, o uso discricionário, o uso além dos limites de meios de comunicação. E esse é muito interessante isso, que a existência desse abuso vai independer em relação da demonstração de nexo de causalidade entre a conduta e o resultado do pleito. Então, o que nós temos aqui? A gravidade de eventual abuso em relação ao uso indevido dos meios de comunicação é o suficiente para que se tenha ali caracterizada essa ideia de abuso, independente se essa pessoa foi beneficiada, se essa pessoa foi vitoriosa ou não dentro das eleições. Então, essa gravidade vai se apresentar para nós quando nós temos ali, dentro do plano prático, situações de extrema abusividade, situações que há, sim, de fato, quebra da isonomia. Novamente, né, a gente está estabelecendo aqui várias vezes e repetindo que a ideia de abuso de poder está envolvida está intimamente envolvida com a ideia da quebra da isonomia do pleito, da quebra de isonomia dentro das eleições. Então, nós temos, portanto, a ideia de combate e de necessidade de combate em relação a essas questões pela justiça eleitoral de plano, tá? Por quê? Porque, novamente, é um desequilíbrio do pleito, e sendo desequilibrado o pleito, não existe a ideia de legitimidade, e o que a gente menos quer nesse momento é legitimidade, perfeito? Como exemplo, então, de utilização abusiva dos meios de comunicação, a gente pode mencionar os casos em que existe intensa divulgação de matérias religiosas a pré-candidatos em jornais e revistas, cada um com tiragem média de 10 mil exemplares, publicados quinzenalmente e distribuídos gratuitamente durante vários meses antes da eleição. Aqui na minha cidade isso era muito comum, nós tínhamos ali o jornal, eram 2 jornais, né? Eram 2 grupos políticos, cada grupo político fazia ali uma série de elogios para o outro candidato. Então, essa conduta abusiva não precisa ser praticada exclusivamente pelo candidato beneficiado, que é muito interessante, tá? Pode ser por terceiros. Aqui a gente tem a ideia de responsabilidade indireta. Vamos imaginar que eu sou o candidato, mas a Janaína e o Alisson possuem lá um jornal. Janaína e o Alisson, claro, né, eles vão fazer inúmeros elogios em relação ao meu comportamento público, sobretudo se eu for ali um já gestor da administração pública, e aí dentro dessa ideia de várias questões elogiosas à minha pessoa, vocês estão desequilibrando o pleito. Eu não tenho nenhuma ligação com vocês, é muito difícil não ter, mas vamos imaginar que eu não tenha nenhuma ligação com vocês. Mesmo assim, eu serei responsabilizado por esses atos ali em relação a terceiros. Ah, mas como combate? É claro que daí você tem que ter uma transparência muito grande, né? Você pode fazer ali levar essas questões para o Ministério Público, uma série de possibilidades. Só que é muito, vamos colocar, né? É muito difícil que essas pessoas façam elogios de forma com uma tiragem elevada, com uma rotina, enfim, para a eventual pessoa, se ela não tem ali um proveito econômico ou político por trás disso, né? A gente sabe que no plano prático é muito complicado essa situação. Beleza? Abuso de poder político. Aqui nós temos não sei, junto com o poder econômico, é o mais falado, né? Primeira coisa, o abuso do poder político ocorre nas situações em que o detentor do poder, valendo dessa posição, né, que é a posição de detentor do poder, de possuidor de munus público, de possuidor de administrar esta coisa pública, tenta influenciar o seu eleitor em detrimento da liberdade de voto. E aqui tem cada situação muito doida. Por exemplo, denúncia de candidato que está tentando a reeleição, que pinta o colégio que está sendo ali reformado com a cor da campanha dele. Assim,
A gente tem uma série de questões. Eu não estou falando que isso é um caso de abuso de poder político, mas é um caso de investigação de poder político. Então, é um exemplo banal, que, querendo ou não, esta pessoa. Só que isso, por exemplo, qual que é a influência de voto que pintar um colégio vai para representar dentro do pleito eleitoral? Muito difícil da gente estabelecer isso. Então, portanto, provavelmente esse pedido é totalmente improcedente, né? A questão é, esse administrador público, ele tem uma responsabilidade muito grande com todas essas questões. Então, esses atos que representam uma maculação, sobretudo a princípios da legalidade, princípio da impessoalidade, princípio da moralidade, publicidade e eficiência, que são aqueles princípios administrativos consagrados no nosso artigo 37 da Constituição Federal, é que vai representar a ideia de abuso de poder político. Ou seja, esse administrador que desvirtua os princípios da administração pública, ele está geralmente cometendo ali um ato de abuso de poder político, perfeito? Só que, novamente, isso tem que influenciar, ou tentar, pelo menos, né, de forma bem veemente, o voto. Ele está tentando desequilibrar esse pleito. Ou seja, ele está tentando quebrar a normalidade do pleito, está tentando quebrar ali a legitimidade da própria eleição em relação à própria conduta de agentes públicos, né, que estão ali envolvendo e que estão se beneficiando por suas candidaturas, desviando a finalidade, desviando a discricionariedade que é outorgada a ele dentro do exercício desse munus público, perfeito? Qual que é a treta? Como eu destaquei para vocês, para que haja a devida configuração do abuso de poder político em determinado caso concreto, é necessário que, além da prova da sua materialização, estejam presentes ação, omissão ou desvio de finalidade de ato da administração pública e a gravidade da conduta. Ou seja, precisa ser algo muito sério, né? Algo que acabe representando um cumprimento de alguns requisitos que estão estampados para nós. Então, vamos imaginar, o que é gravidade? A gravidade é um aspecto muito subjetivo. Averiguar a gravidade, o que pode ser grave para mim, não pode ser grave, às vezes, necessariamente para a Janaína, para o Alisson, enfim. Cada um tem a sua regra de experiência. Só que a ideia de gravidade vai se apresentar aqui para o direito eleitoral dentro da possibilidade de desequilíbrio em relação à igualdade com os demais candidatos que estão disputando este pleito. Então, vamos imaginar que essa pessoa que está dentro da administração pública comete um ato de desvio de finalidade da administração pública para ser beneficiada dentro desse pleito que está concorrendo, ou vou imaginar, por que não, um vice está concorrendo, o secretário está concorrendo, tá? Vamos imaginar um eventual prefeito que faz ali uma remissão de débitos de IPTU, que não fiscaliza um ICMS de um determinado local, que vai, por exemplo, é o seguinte, vocês estão aqui de boa de ICMS, por dentro do pleito, aqui a gente faz uma remissão, algo nesse sentido, mas vocês, grupo de empresários dessa localidade, precisam deixar que eu compareça à empresa de vocês façam ali aquela conversa aí com os funcionários, sabe, daquele jeito lá que funciona, né? Então, você não fiscaliza o ICMS, perfeito? Mas em troca, uma mão lava a outra, né? Em troca, você garante o apoio à minha pessoa. Opa, tem uma empresa aqui está com débito fiscal de IPTU grande. Opa, vamos fazer uma remissão aqui, pô. Então, assim, são casos, por exemplo, no caso do IPTU, com essa remissão, uma conduta ativa, já uma conduta omissiva, por outro lado, essa não fiscalização em relação ao ICMS, mas uma conduta, por exemplo, comissiva de abuso também de poder político, existe a coação de eleitores, né? Vamos imaginar, você é prefeito, e vai lá dentro de uma determinada, por que não, uma rua, algo que está sendo ali feito, e começa a pressionar, fala que você vai exigir imposto de contribuição de melhoria daquela estrada que você está passando, você começa a coagir esses eleitores, por que não, programa social, né,
fala assim, se eu não for reeleito, se eu não atingir X votos, porque isso daí tudo é contabilizado, né? Hoje nós temos, vamos imaginar, a pessoa faz o mapa, os correligionários, eles conseguem mapear mais ou menos uma porcentagem, sobretudo em reeleição, né? Quantos votos esse candidato, esse grupo político teve em determinada sala, em determinada sessão eleitoral. Então, ele estabelece ali, preciso ter mais ou menos isso, então, se eu não tiver isso, eu vou cortar o benefício do programa social dessa determinada localidade. Pois, daí é um ato de coação, né? Isso é totalmente vedado, portanto, é combatido no âmbito do abuso de poder político, perfeito? Então, vantagem salarial em relação a alguma ideia, por exemplo, que se apresenta dentro de um eleitor, né? Enfim, uma série de questões que podem parecer no plano prático, mas é só para traçar aqui um paralelo em relação às nossos exemplos, beleza? A captação ilícita de sufrágio é a nossa chamada compra de votos, né? Que, como eu comentei com vocês, o abuso de poder econômico não vai se confundir com a captação ilícita de sufrágio, mas aqui é a nossa chamada compra de votos, né? O que vai representar para nós? Na captação ilícita de sufrágio, o resultado danoso é claro, né? Aqui é o mais talvez o mais problemático de todos. Porque é aqui que vai existir, de fato, a manifestação ali dentro de uma conduta, seja a conduta do agente, seja, por que não, através de terceiros, de captar esse sufrágio de forma ilícita, beleza? Ou seja, vamos imaginar, não necessariamente se dá em pecúnia, em dinheiro, só que pode dar em natura, por que não, né? Ou seja, distribuir remédio, dentaduras, tijolos, sapatos, gás, uma série de questões que acabam passando aí, que os exemplos a gente poderia estender até o infinito, em troca ali de votos. Ou seja, essa pessoa vai negociar o apoio com os cidadãos e causa danos para todo o processo eleitoral e para a democracia no geral, né? Um Estado que é eleito pela compra de votos é um Estado pobre, né? Porque não possui legitimidade. Quais são aqui os requisitos dentro da jurisprudência que essa conduta seja considerada ali uma captação ilícita de sufrágio? Doação, oferecimento, promessa ou entrega de bens ou vantagens. A sua destinação aos eleitores, com pedido de voto, mesmo que dissimulado, e realizada pelo próprio candidato ou por terceiro em favor daquele. Ou seja, aqui nós temos os requisitos: doação, oferecimento, promessa ou entrega de bens ou vantagens, que essa destinação seja feita aos eleitores, com pedido de voto, mesmo que de forma indireta, realizado pelo próprio candidato ou por eventuais terceiros em favor daquele. O sujeito ativo, como eu posiciono para vocês, que existiu uma discussão no primeiro momento, é o próprio candidato. Esse candidato que está sendo beneficiado por ato próprio ou por ato de terceiros é o sujeito ativo em relação à captação ilícita de sufrágio. E é imprescindível que esse sujeito passivo da conduta, ou seja, esse cidadão que está sendo viciado, né, com essa captação ilícita de sufrágio, seja o eleitor, portanto. Perfeito? Então, a gente tem em vista a finalidade especial, que é a obtenção do seu voto, instrumento pelo qual ele expressa a sua vontade em relação ao pleito eleitoral. Beleza? Gente, aqui só algumas das ideias, porque, de fato, nosso tempo é muito limitado, né? Já são 8h20, pelo amor de Deus. Então, vamos avançar aqui em relação à ilicitude de gastos e arrecadação de campanhas. Desculpa, de recursos. O que é a arrecadação e o gasto ilícito? Na verdade, eles podem existir de várias formas. Qual que é a finalidade? Obter qualquer vantagem. Seja essa vantagem financeira ou não. Seja para si ou não. Perfeito? E essa tentativa vai ser objetivar e desequilibrar o pleito eleitoral, porque está tentando captar esse sujeito passivo novamente, que é o eleitor. Beleza? Então, a lei das eleições, ela elenca as fontes lícitas de financiamento de campanha,
Ou seja, nós temos os fundos, né, os nossos fundos públicos, nós temos também a possibilidade de recebimento em relação a pessoas físicas, que são os grandes exemplos, né? O fundo especial e o fundo partidário. E o recebimento em relação às pessoas físicas. Então, a nossa legislação ela é muito transparente, ela é muito restrita. Então, quando essas pessoas tentam, dentro do plano da ilicitude, porque não está sendo observada as regras estabelecidas, não estão sendo observadas as regras estabelecidas dentro da nossa legislação eleitoral, nós temos, portanto, uma ilicitude em relação a esta arrecadação de recursos. Ou seja, a ideia é basicamente você conseguir receber a mais do que você receberia dentro do plano, entre aspas, de um processo democrático equilibrado. Então, nós temos aqui também algumas questões, mas eu gostaria de destacar para vocês que dentro do artigo 30A, que eu falei para vocês que o 30A da Lei 9.504 de 97 não se confunde com o abuso de poder econômico, ela vai se representar ali que os partidos políticos ou as coligações poderão ajuizar ação com indicação de fatos e provas para apurar condutas em desacordo com as regras relativas à arrecadação e aos gastos de recursos. E uma vez comprovada a captação ou gasto ilícito de recursos para fins eleitorais, esse candidato terá o seu diploma negado ou cassado, caso ele já tenha sido diplomado. Perfeito? Avançando, a ideia de corrupção e caixa 2. Bem, essa ideia de corrupção, na expressão então de Otton Sudô, é a devassidão, depravação em suas diversas modalidades. Perfeito? Então, é uma improbidade no trato de coisas públicas, seja na condição ativa, seja na condição passiva. O professor Manuel Gonçalves Ferreira conceitua como decomposição, putrefação, depravação, desmoralização, devassidão, suborno ou peita, chegando até a afirmar que suas raízes se insinuam no cerne da alma humana, eis que os atos que a caracterizam se encontram ligados a uma fraqueza moral. Ou seja, palavras fortes, né? Então, aqui para nós no direito eleitoral, essa ideia de corrupção vai significar a ideia de viciar a liberdade do sufrágio através da afronta de estabelecimento da moral de afronta de preceitos morais pré-estabelecidos. A ideia de dar, fornecer, solicitar, receber, enfim, alguma vantagem para que se troque ou para que se estabeleça ali uma relação com o seu eleitor. Ou seja, vai ter uma nítida preponderância do interesse privado em relação ao interesse público e vai desobedecer o nosso parâmetro legal, por exemplo, na qual os servidores do poder público utilizam o próprio erário público para benefício ou para as prerrogativas públicas de maneira indevida. Perfeito? Já o crime de caixa 2, que é uma situação muito complexa, muito complicada, daria para dar assim, um curso de caixa 2 aqui, porque a gente vê uma série de questões, mas o caixa 2, primeira coisa, ele é um crime, né? Então, o crime de caixa 2 é uma prática financeira aquém dos padrões legais, na qual o fluxo de entrada e saída do caixa não é registrado. E nós temos, assim, uma das coisas mais complexas e mais difíceis. Tem até um aqui comigo, eu estava vendo hoje, que é prestação de contas eleitorais, enfim. Precisa, assim, nós temos uma série de questões que precisam ser cumpridas na nossa legislação eleitoral. Então, o crime de caixa 2, você, sabe, recebe por aqui e passa para lá. Não tem nota, não tem registro, não tem absolutamente nada. Por que faz isso? Por vários motivos. Mas um dos principais motivos é para se extrapolar o limite de teto estabelecidos dentro da própria campanha eleitoral. Beleza? Então, aqui nós temos a criação, por que se chama um caixa 2? Que é um caixa paralelo. É um caixa que ele não está sendo registrado. É um fluxo econômico que não está na prestação de contas de eventual candidato, de eventual coligação, de eventual partido político. Perfeito? Então, nós temos
uma questão muito problemática, sobretudo porque o crime de caixa 2, ele não tem, vamos dizer assim, uma tipificação clara para criminalizar essa prática. Então, qualquer tipo, e aqui, sobretudo na seara do direito penal, vocês bem sabem disso, qualquer tipo de interpretação extensiva é totalmente, assim, é plenamente proibida em relação. Perfeito, Beatriz. Tranquilo. Nós temos que a ideia de interpretação extensiva não é aplicada para o nosso direito penal. Existe uma afronta em relação a uma série de questões, caso isso seja feito. Então, nós temos o princípio da legalidade no direito penal. Ou seja, é aquilo que está na lei, ponto. Se você extrapola os limites daquilo que está estabelecido na lei, sobretudo para penalizar esse cidadão, você está afrontando o princípio da legalidade. Perfeito? Vocês tranquilos em relação a isso. Então, o Supremo Tribunal Federal, o que ele está fazendo hoje? Ele tem utilizado o artigo 350 do Código Eleitoral para punir condutas que acabam sendo de forma abstrata, configurando, assim, a prática de caixa 2, para tentar ali combater algo nesse sentido. Uma omissão, por exemplo, de um documento público ou particular que deveria constar no ato aqui de prestação de contas, ou seja, essa omissão, portanto, seria o crime de caixa 2, segundo a regra do artigo 350 do Código Eleitoral. Só que isso parece que é muito fraco, né? Porque parece-me que essa situação do caixa 2, sobretudo com cada vez mais, com limites de gastos reduzidos, está sendo muito frequente, muito frequente. E por estar sendo muito frequente, parece que se faz necessária uma tipificação e um plano de subsunção muito maior do que nós temos hoje. Então, é uma conduta que é muito grave, porque acaba desequilibrando o pleito, ela é combatida aqui no plano do direito eleitoral, mas me parece-me que deveria ter uma tipificação penal um pouco mais severa em relação a esta prática. Beleza? Será que a gente consegue avançar aqui mais um pouco? Vamos avançar mais um pouquinho. Então, a gente finaliza esse primeiro ponto da aula e a gente conduz aqui para as condutas vedadas a gestores públicos, tá? A nossa legislação também, ela estabelece condutas que são permitidas ou não em relação às campanhas eleitorais para impedimento da utilização da máquina pública como fator de desequilíbrio do pleito eleitoral em prol desses detentores do poder político, né, do poder público, beleza? É triste porque nós temos uma constatação histórica que da utilização da máquina pública de forma indevida, do desvio dos fins em relação à discricionariedade para que se utilize a captação de votos, mas isso tem sido combatido cada vez mais em relação a isso, perfeito? Então, qual que é a ideia que nós temos aqui? Primeiro, condutas que são vedadas de forma genérica, ou seja, nós temos espécies de condutas que são vedadas que não serão diferentes, vamos dizer assim, não vão ser tão diferentes em relação à ideia de abuso de poder político, tá? A ideia de diferenciação tá porque elas estão mais especificadas, estão mais descritas na lei eleitoral e somente por causa disso. Elas são, sim, um abuso de poder político, tá? Mas nós temos condutas que são tipificadas de forma genérica, enfim, dentro do nosso ordenamento. Então, qual que é o primeiro momento que a gente quer colocar? O que são proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre os candidatos nos pleitos eleitorais, dentro do artigo 73 da Lei Eleitoral. Elas indicam a ingerência de atividades governamentais, tentando privilegiar os detentores de poder para manter seu domínio e assegurar o continuismo nas administrações, formalmente nos casos de reeleição. Então, são condutas genéricas impedidas pela lei eleitoral. Primeiro, a proibição de cessão de imóveis e imóveis públicos. Qual que é a ideia que nós temos aqui? Ceder ou usar em benefício do candidato, partido político ou coligação, bens, sejam esses bens móveis ou bens imóveis, pertencentes à administração direta ou indireta, seja da União, seja dos estados, seja do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios também. Então vamos imaginar
que o prefeito utiliza lá uma sala da prefeitura para guardar o material de propaganda, material de campanha dentro da prefeitura. Vou imaginar, utilizam uma casa que é pertencente à prefeitura para ser o comitê, para ser ali o comitê de campanha, para ser a sede do eventual partido político. Então, assim, são bens imóveis que geram públicos que não podem servir para esse tipo de finalidade, perfeito? Segundo exemplo, é a proibição de utilização de materiais ou serviços custeados pelo erário, né? Ou seja, a utilização de materiais ou de serviços que são pagos pelo poder público, seja pelas casas legislativas, mas aqui nós temos a ideia, portanto, de uma utilização de um gasto que foi feito com o poder público, que está sendo aproveitado por este candidato. Vamos imaginar, por exemplo, vocês podem me perguntar, e aquela divulgação, né, que nós temos dos trabalhos dos parlamentares, né, às vezes em outdoors, algo nesse sentido. Isso daí é uma publicidade, tem limites, existe uma lacuna, então tem um espaço que é permissível em relação a isso, beleza? Então, aqui nós não temos tanta dificuldade em relação a essas questões. A proibição de cessão de servidor para propaganda eleitoral, então a ideia de ceder ao servidor público ou empregado, seja da administração pública, direta ou indireta, para que se utilize ali, sobretudo dentro do seu expediente de trabalho, uma vinculação desse servidor dentro de uma propaganda eleitoral, salvo se esse servidor estiver licenciado, aí é permitido, mas não pode esse servidor ali ser utilizado como veículo de propaganda. E também a proibição de distribuição gratuita de bens e serviços. Então, aquela ideia do assistencialismo, né, que é vedada a ideia desse assistencialismo, programas sociais que são criados, valores ou distribuição desses valores por parte da administração pública. É claro que nos casos de calamidade pública ou no estado de emergência, esses programas que são autorizados em lei para esse tipo de finalidade, com execução orçamentária, não serão utilizados dentro desse exemplo, perfeito? A proibição de contratação ou demissão, que é uma regra interessante, né, que nos 3 meses, via de regra, que antecedem a eleição até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade dos atos praticados, proíbe-se a nomeação, a contratação ou qualquer forma de admissão ou demissão sem justa causa, supressão ou readaptação de vantagens ou outros meios de dificultar ou impedir o exercício funcional e ainda ex officio remover, transferir ou exonerar o servidor público na circunscrição do pleito. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um impedimento, que é um impedimento que não vai ser absoluto, tá? Porque nós temos algumas necessidades da administração pública que são prementes, né? Da utilização dessa contratação, desses atos, para finalidade eleitoral. Quais são os exemplos, né? O primeiro exemplo é a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de confiança. Então, nós temos esse impedimento. O segundo impedimento é a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos tribunais ou conselhos de contas e dos órgãos da Presidência da República também, perfeito? Ou seja, 3 meses antes, não pode ter atos nesse sentido. Terceiro caso, nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até os 3 meses antes da eleição. Quarto caso, a nomeação ou a contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais com prévia e expressa autorização do chefe do Poder Executivo. Quinto exemplo, a transferência ou a remoção ex officio de militares, policiais civis e de agentes penitenciários, beleza? Então não pode ter ali esses casos dentro do prazo de 3 meses. E os tipos de condutas vedadas em período eleitoral? Que nós temos alguns casos, tá, que é uma subdivisão, porque são proibições que ocorrem durante o pleito político ou durante o ano eleitoral, que ocorre com mais frequência, sobretudo nos últimos 3 meses antes do pleito, ou seja, em eleições normais, em 15 de agosto de 2020, né, que é a exceção, desculpa, dentro do ano de 2020, em relação à pandemia,
que é a proibição de contratação e demissão de servidores públicos, como exceção, que são tratados de forma específica, porque tem algumas questões de calamidade, mas nós temos, portanto, condutas que são vedadas no espaço aqui, no período antes do plano do pleito eleitoral. Quais são essas proibições, né? Proibição de transferência voluntária com recursos da União. Então, é claro que nós temos, se tiver situações de emergência, situações de calamidade pública, pode ter essas transferências voluntárias, ou seja, pode ter aqui a União repassando valores para os governadores e para os municípios, enfim. Proibição de propaganda institucional e de entes da administração, ou seja, 3 meses antes do pleito eleitoral, com exceção de produtos e serviços que estão ali dentro da concorrência de mercado, não pode, por exemplo, o governo do estado fazer propaganda dentro de 3 meses antes do pleito, a não ser que, por exemplo, seja um banco estatal, que esse banco ele está submetido ao regime da concorrência, tá? E aí não tem problema. A proibição de pronunciamento, aqui é um caso muito clássico, né, que não pode se fazer pronunciamento em rádio e televisão fora do horário eleitoral gratuito dentro dos 3 meses anteriores ao pleito, salvo quando, por exemplo, a critério da Justiça Eleitoral se tratar de matéria urgente. Além disso, proibição de showmício. 3 meses anterior ao pleito, a gente vai proibir a realização de shows artísticos que são pagos com recursos públicos, tá? Seja ou não em relação à inauguração de eventual obra pública, beleza? Proibição e aumento de gastos de publicidade. Aqui nós temos um caso muito interessante, porque vai se utilizar uma média de gastos em relação ao primeiro semestre dos 3 últimos anos que se teve da administração pública. A proibição de revisão geral das remunerações, não se pode fazer ali, aqui nós temos 180 dias, que antecede as eleições e após os eleitos, essa ideia de modificação de gastos, proibição de inauguração de obras públicas também, que são os casos que se apresentam, perfeito? Finalizamos, eu sei que o tempo foi aí, não passou, eu nunca levo dentro disso, mas nossa matéria é uma matéria que tem muita coisa para falar, e a gente tem um tempo muito, muito pequeno, beleza? Obrigado, gente. Fico à disposição. Se vocês tiverem alguma dúvida, me mandem daí lá no WhatsApp. E de resto, uma boa noite, bom revê-los. Desculpa por semana passada, uma situação excepcional, e na semana que vem a gente se encontra aí de novo, beleza? Obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite, Mauro. Curtem o frio, para quem curte, para quem não curte, resistência, sempre. Boa noite. Boa noite, Mauro. Boa noite. Boa noite, Érica.